bem-vinda ao programa Acontece na PC com Karen Paiva. E te juro, uma semana está sendo muito tempo longe das câmeras. Então, assim, quero desejar felicidade às crianças que a gente comemorou aí no dia 12. Hoje não tem como a gente não dar uns parabéns emocionado para os professores, Dia dos Professores. E agora, depois de muita emoção, o meu convidado maravilhoso, Diego Hipólito, eu quero apresentar os bastidores. A gente vai falar um pouquinho da vida dele sem surpresa. Vai, Diego, pode ser assim? A gente vai falar tudo que tal. Tudo não, porque eu quero que você compre o livro também. Mas a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória, dessa história e quanto é importante a gente ter atleta para você seguir o exemplo. Referência de hoje, Diego Hipólito, convidado de hoje. Sei que estou emocionada. Quero agradecer. Quero muito agradecer. E não tem como a gente não começar o programa falando da comemoração dos 4 anos das Olimpíadas. Você que levou o nome do Brasil para os 4 cantos do mundo. Obrigado, obrigado. Eu falo assim, em nome da TV, em nome das professoras, que foi professora, em nome dos atletas. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Já são 4 anos dos Jogos, né? Uhum. É um período muito importante de lembranças, né? A gente vive um novo normal que faz as pessoas terem uma reflexão e lembrar daquele período que estava todo mundo vivendo uma felicidade, das medalhas, dos resultados, das lutas, independente se foi medalha, se não foi medalha. Todo mundo que vai para os Jogos Olímpicos e todo mundo que se esforça é merecedor dos parabéns, né? Exatamente, mas você é mais, né? Porque além da dedicação, você conseguiu conquistar. Somos todos. Eu quero, assim, que você... Hoje, assim, quando a gente brincou, a gente criou uma expectativa mesmo por essa entrevista. E eu, como formadora de educação física, cursei educação física, eu sei o quanto é importante a gente resgatar e trazer uma figura como você, para quem está nos assistindo, seja pai ou criança, ter exemplo de dedicação e esforço como você. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dos bastidores. Ele está dando essa risadinha que eu acho que ele vai lembrar um pouquinho, porque todo mundo que vê as medalhas ou vê postagem acredita que é tudo muito fácil. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória sua. Eu comecei muito jovem, né? Para quem não sabe, eu nasci em Santo André. Muitas pessoas acham que eu sou do Rio de Janeiro por conta de que o sotaque prevaleceu um pouco mais de lá, porque a gente ficou muitos anos lá, tanto eu quanto a Dani. Fomos muito jovens para lá, eu saí daqui com 8 anos de idade e fiquei lá. Nesse decorrer a gente teve alguns anos que a gente morou em Curitiba, outros em Porto Alegre, em Porto Alegre, aliás. Eu morei em Brasília também. Então, muitos lugares a gente rodou durante esse período de carreira. Eu estou em São Paulo de novo já tem 7 anos, agora faz esse ano. A minha medalha olímpica foi conquistada por São Paulo, eu representava São Paulo. Então foi uma vida que eu considero assim de muitos sacrifícios, mas todas as glórias de se vencer no dia a dia valem tudo a pena, né? Eu me recordo muito sempre do meu passado, que fez eu ter meus pés no chão para eu me tornar um campeão para a vida, porque as pessoas muitas vezes acham que chegar a uma medalha olímpica ou chegar a um resultado expressivo, de você ser, sei lá, você ser o gerente da sua loja, você ter um cargo superior, as pessoas às vezes acham que é impossível. E é tudo possível. Acho que Deus deu talento para todas as pessoas. Basta a gente alcançar o que a gente tem talento e ter o entendimento que ninguém é melhor que ninguém, né? Às vezes uma pessoa trabalha no supermercado com um carro melhor, outro pior, e não tem diferença. Tem muito de encontro ao que eu falo aqui no programa. Tipo assim, todo mundo tem talento. Basta você descobrir ou batalhar aquilo. Porque nada cai do céu, né? Tipo assim, Deus não fala assim, você nasceu, agora você vai ser um engenheiro. E você tem ali um empreguinho já resolvido. Sim, mas eu acho que a gente não pode se resumir só a cargos grandes. Eu me resumo a qualquer situação. Se você trabalha como em um cargo qualquer que ele seja de menor aquisição financeira, você recebe menos, por exemplo, eu falei a palavra errada, mas você recebe menos, por exemplo. Se você tem orgulho, se você trabalha decentemente, se você é dedicado,
alguém tem que fazer todos os tipos de serviço. Então você não é menor porque, por exemplo, você não tem uma formação acadêmica. Sim. A probabilidade de uma pessoa ter uma formação acadêmica no nosso país é muito pequena. Então, se você tem uma formação, nossa, de graças a Deus, porque são poucas pessoas que têm essa oportunidade. O importante é que a gente pense que todos somos iguais, todos vamos ter o mesmo destino. Então, eu prego muito. A gente tem um país laico, óbvio, né, que cada um pode ter sua religião, mas eu sou cristão, eu acredito que eu me esforcei muito para chegar aos resultados que eu cheguei, me esforcei, fui perseverante, caí, levantei de cabeça erguida, sempre fui em busca dos meus sonhos, e o que eu falo para todas as pessoas é para pararem de dizer para as outras que elas não podem. Só quem pode dizer até onde a gente vai são os nossos esforços de Deus. Então, eu acredito hoje, olhando de fora, né, eu sou um eterno atleta, mas eu vejo que foi tudo muito por mérito. Chegar a resultados de medalha, brasões, é muito bom, é inesquecível, é inexplicável. São momentos que a gente não tem como falar, olha, qual que é o tamanho de ganhar uma medalha olímpica? Não tem, imensurável, né? Não tem explicação. Mas por isso que a gente tem tanto orgulho de trazer você aqui. Por essa simplicidade que você transmitiu em toda a carreira, né? A gente entrou aí um pouquinho no assunto da Dani, então vamos pegar esse gancho e eu queria saber assim, você teve a inspiração dela? Isso te ajudou a escolher a sua carreira? Ou como que foi isso de você entrar na ginástica? Então, eu entrei na ginástica total por influência da Dani. Eu nasci em São Paulo, eu e a Dani, nós nascemos em Santo André. E a Dani começou a ginástica por influência de um professor que fazia ginástica, era treinador na nossa rua, que a gente morava na São José Operário. E a Dani também via Luísa Parente na época. E também foi a época da Nádia Comaneci, que era romena, que tirou 10. Então eu entrei total por conta da Dani, porque não tínhamos uma grande referência. Nós tínhamos o Marco Monteiro, que era um atleta olímpico, mas não era conhecido nacionalmente, né? Tipo, a gente não dava ainda tanta credibilidade como dá hoje para o esporte na ginástica masculina. Que é importante as pessoas terem consciência que até hoje, por exemplo, a ginástica masculina até tem mais resultados do que a própria feminina. Nós temos mais mulheres praticando a ginástica. É um esporte que dá que as meninas gostam muito. Mas, de resultado, nós temos muitos homens importantes. Então é importante que a gente divulgue tanto para os homens quanto as mulheres. Mas eu me inspirei total na Dani. A Dani foi minha referência em tudo. Foi uma menina que era o maior talento da ginástica na época. Acredito que foi um dos maiores talentos já existentes, juntando ela, a Daiane. De resultado, ela, Daiane e Jade. São os maiores resultados da ginástica, são as 3 meninas. Depois delas vem a Flávia, vem a Thaís Fidelis, que também foi 4ª do mundo no solo. A Rebeca ainda pode ser um grande nome para a ginástica. É o maior talento, acredito que nós já tivemos em termos de individual geral, mas ainda não teve um resultado expressivo tão alto quanto a Dani, quanto a Daiane e quanto a Jade. Mas, e no masculino nós temos aí eu, o Zanetti, o Nori. De medalhas mundiais temos nós 3. É exatamente isso, somos nós 3. Mas não te cortando e já cortando, falando nessa relação, que eu acho que é um esporte que emociona. A gente, assim, tipo, não é tão falado, não é tão incentivado, não é estimulado quando é criança. Eu falo isso porque eu sou professora de educação física, então, infelizmente, a escola prefere comprar 10 bolas de futebol ao invés de incentivar uma atividade que é importantíssima na coordenação motora, mesmo para quem não fosse seguir a carreira de atleta. O que você acha que está faltando? Como que a gente poderia incentivar mais isso? Eu te pergunto isso porque eu até me ausentei um pouquinho do esporte, mas eu percebo assim que o jogador de futebol, ele consegue abrir escolinhas a mais, ele consegue ter fundo social, ele tem mais apoio. Queria levantar essa bandeira porque, assim, quanto é importante o esporte para a criança hoje? A gente teve aqui um programa até um pouquinho do nosso, que a gente teve uma participação de uma criança. O que você acha que poderia incentivar mais o esporte no Brasil? Então,
E o que eu posso dizer relacionado ao esporte é a minha vivência, né? O esporte inclui, ele te coloca na sociedade. Nós viemos de uma geração, minha família é uma geração de uma família muito pobre. Então, com o esporte, eu mudei minha vida. Ele me transformou. Ele me deu a oportunidade de fazer uma faculdade, ele me deu a oportunidade de conhecer outros países, ele me incluiu na sociedade. Então, o esporte é o maior veículo de inclusão social. E eu e minha irmã somos exemplo disso. Então, a gente tem que ter esporte em tudo. O esporte, a gente respira saúde, né, quando a gente está fazendo esporte. Então você, que é dono de escola, que trabalha dentro de uma prefeitura, vamos incentivar, vamos fazer acontecer, porque a gente necessita disso. E aí eu quero pegar o gancho, já que a gente está falando tanto assim da sua vida um pouco mais pessoal. Eu sei que teve um barulho quando foi o lançamento do livro ano passado, finalizou o livro. Fala um pouquinho das expectativas que você tinha. Você já pensava em escrever essas histórias? Como que foi, surgiu a ideia do livro? Então, a minha é uma biografia, né? Geralmente, graças a Deus, estou vivo. Isso é muito importante. Fazer enquanto tá vivo, o pessoal espera morrer para fazer. Graças a Deus você está sendo valorizado vivo, é isso que a gente quer. Então, eu acho o seguinte, é importante as histórias serem lembradas, como foi lembrado do Ayrton Senna, da Hebe, grandes nomes, referências. Eu me sinto muito honrado de poder ter tido uma biografia. Ela vai ter uma continuidade, né? Porque eu tenho outras histórias adiante, minha vida deu continuidade. O esporte, ele é o meu patamar de sempre. A minha história, se você ler o meu livro, é uma história que todo mundo vai olhar e vai falar, é triste. Quando minha tia leu a biografia, ela falou assim, é uma história triste, eu chorei em vários momentos e tal. Mas é que a minha vida é baseada em momentos que foram difíceis. Só que é a vida do brasileiro, né? Tipo, a vida de todas as pessoas tem dificuldades. Então, eu não me vitimizo, eu não tenho como me vitimizar por conta das minhas histórias. É minha bagagem, é minha história, é minha fortaleza. Então, para mim, não é uma história triste. É uma história real. É uma história de uma criança que veio de raízes muito humildes e conseguiu vencer na vida. Como todas as pessoas. Tem as adversidades, sofrem vários tipos de preconceitos, tem problemas, tem brigas familiares, tem união familiar, tem várias situações. E a gente tem que viver com as nossas adversidades e saber conseguir levantar delas. Porque muitas vezes a gente não tem bons exemplos e boas pessoas a seguir. E é isso que a gente precisa, de referências, de pessoas que têm uma história igual a gente, que não é diferente de ninguém. Eu não sou melhor do que absolutamente ninguém. Então, o entendimento que eu tenho que passar para as pessoas é exatamente esse. Não pode endeusar ninguém. Para mim, só quem foi Deus é Deus, e quem Jesus foi Jesus. Mas eu fico feliz e eu acho que é extremamente importante esse depoimento, né? Esse fato de você falar. E eu penso igual, assim, várias vezes aqui eu falo sobre a mulher real, porque a gente tem um padrão de beleza, a mulher tem que seguir, então tudo isso é make. Essa coisa toda. Mas eu quero levantar, por exemplo, Diego, que não é tão simples assim. Não são todos, por isso que eu fico feliz de você estar falando, que tem essa clareza e bater no peito e assumir. Quantas vezes hoje, muito mais, a gente, eu pelo menos, né, eu penso assim, eu vejo às vezes um mundo um pouco doente, porque as pessoas, elas são meio que fake e elas vivem no mundo irreal delas. Então é importantíssimo alguém pegar o livro e ler as dificuldades que você teve e não esconder. Porque a gente sabe que também tem, que nem a sua tia tomou um susto, por quê? Porque normalmente elas acham que tudo é muito mais simples do que realmente é. Treinar 10 horas por dia, você tomar esporro, você ter alimentação regrada. Quantas vezes que a gente abre mão, né, para você estar dentro de uma seleção brasileira? Quanto que isso é tudo lindo, maravilhoso, mas você também deixou de viver outras situações, que quando eu vejo um adolescente lá comer um barril de brigadeiro, eu falo, putz, eu nunca pude fazer isso. Coisinha simples, e que a gente não pôde, a gente realmente se dedicou diferente. Então eu gosto de levantar isso, quando você aceitou o convite de vir, é importante a gente levar isso às pessoas. Pode ser normal para você,
Mas para os seres normais atrás da câmera, não. Eles acham que tudo é muito mais fácil do que é. Né? Então, quando a gente lê aqui da depressão à medalha, isso faz com que a pessoa acorde. Não é porque tem uma pandemia, não é porque aconteceu alguma coisa, que apareceu um obstáculo, que ela vai colocar culpa no obstáculo. Vamos levantar e vamos enfrentar e vamos fazer a diferença. Sim, o que eu penso assim, tem muitas visões que eu tenho relacionado à sociedade, às pessoas. Não existe padrão de beleza, né? Como você falou inicialmente. Eu acredito que cada um tem que viver o que quer. As pessoas, elas são diversas. E a gente tem que quebrar esses tabus que a sociedade tem. Os preconceitos são implantados porque a gente vem de uma geração que, se você for pensar, há 130 anos atrás, existia escravidão. Sim. Então, para o preto, tem muitas vezes pessoas que ainda têm preconceito, que é uma coisa absurda. Para a sexualidade tem muito preconceito ainda, porque vem de gerações de pessoas que tinham preconceito. Com padrão de beleza, a pessoa tem... você está um pouquinho acima do peso. Antigamente, as pessoas... era o padrão de beleza, era estar de uma maneira diferente do que é estar atualmente. Então, o que eu defendo é você estar bem consigo mesmo. Porque os preconceitos existem muitos. É com a sexualidade, é com religião, é com a mulher, é com obesidade, é com o idoso. São rótulos, preto, né? É tanto preconceito que, se a gente não tiver o entendimento que nós somos humanos e se preocupar mais com a sua própria vida, a gente está num período do ódio, que, como a internet deu abertura para muitas pessoas, a gente está com um mundo muito rápido. Muitas pessoas querem ser famosas. É o meu sonho, ser famoso, ser isso. Eu nunca sonhei ser famoso. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por eu ter sido famoso. Que foi com isso que eu tive a minha voz para falar para outras pessoas, e com isso também que eu tive oportunidade financeira, oportunidade de chegar aonde eu cheguei. Então, eu dou graças a Deus. Só que muitas vezes isso não é o princípio de absolutamente nada. Com certeza. As pessoas, elas têm que estar bem com elas. E para estar bem com elas, muitas vezes você precisa, às vezes, sei lá, meu salário nesse emprego ele é maior. Meu salário nesse emprego ele é menor, mas eu faço o que eu amo. Então, primeiro de tudo, gente, faz o que você ama. Vai em busca dos seus sonhos, não desista, porque a gente tem que ser perseverante. E o ser humano está parando de sonhar. Então, vamos sonhar. Sonha grande, sonha alto. Pai, mãe que você está assistindo e o seu filho, às vezes você acaba falando para ele não ir em busca porque é difícil, porque às vezes você se frustrou com a vida, você não conseguiu alcançar alguma coisa que você queria alcançar. Incentiva seu filho se ele quiser. Incentiva ele a fazer o que ele quiser. Exatamente. A gente, às vezes, sei lá, o pai é médico e quer que o filho seja médico. Não, você tem que ser médico e, sei lá, o filho quer ser advogado, o filho quer ser jornalista, o filho quer ser artista, o filho quer ser... Deixa seu filho ser o que ele quer. Eu incentivo muito que as pessoas sejam atletas de uma forma geral. Não precisa ser atleta de alto rendimento, porque o esporte, ele é para todos. O esporte, ele é para o idoso, ele é para o jovem, o esporte é para todo mundo. Ele traz muitas características importantes no dia de hoje. Seja assim, desde a pontualidade, né? Porque você pega assim uma pessoa que foi atleta, ela não se atrasa. Porque assim, o jogo não vai esperar, a ginástica, né? São disciplinas diferentes de ser alcançadas. Mas porque hoje as mães trabalham, elas passam a responsabilidade para a escola. Então, assim, é uma geração totalmente diferente. E é o que você falou, através do esporte, criam-se disciplinas e coordenadas muito diferentes. E aí eu quero aproveitar, assim, essa maturidade que você tá, é muito gostoso escutar isso, mas eu queria entender... Aí dentro da sua cabecinha mesmo, os momentos mais difíceis. A gente sabe assim, a dificuldade que você teve com a queda que você teve dentro da ginástica mesmo ali. Como é que você conseguiu superar tudo isso? Você teve apoio ou você teve a maturidade de falar, não, eu vou levantar e vou fazer de novo? Então, primeiro eu gosto de deixar muito claro para as pessoas que eu sou normal, eu tenho problemas. Você não é um robô, né?
Eu tenho problemas, eu tenho momentos felizes, eu tenho momentos tristes. A felicidade não é algo que todo mundo imagina. Estou o tempo todo feliz, não tem um momento que não tem problema. Todo mundo tem problema. A vida, ela é feita de momentos que a gente cai e se levanta. Cair na ginástica para mim e levantar foi só um dos obstáculos que eu acredito que todo ser humano tem que enfrentar dia a dia. Às vezes é muito difícil você ter que acordar, sei lá, 6 horas da manhã e ir para o seu trabalho. Mas, às vezes, a gente tem que dar graças a Deus por ter um emprego. Porque tem várias pessoas que nem emprego têm. Então, eu nunca me vitimizei. Eu acho que todas as minhas 11 cirurgias me fizeram eu acordar todos os dias com vontade de treinar e querer os meus resultados. Quando eu tive meu primeiro título mundial, ele mostrou que tudo era possível. Que um menino que foi vendedor ambulante durante 7 anos na praia de Copacabana poderia se tornar um campeão para a vida, poderia ser o melhor do mundo na sua modalidade. E nisso eu aprendi que eu não queria desistir dos meus sonhos. Eu diariamente escuto, olha, não faz isso, não faz aquilo. Eu acredito que você tem que seguir o que o seu coração manda. Eu li a Bíblia, acho muito importante ter os meus segmentos de fé, mas isso não me faz imune nem melhor que ninguém. Isso me faz um ser humano em aprendizado. Eu tenho que sempre aprender. E eu acho que, se eu estiver aqui no programa com você, você vai ter sempre algo para me acrescentar. Como eu acredito que eu vou ter sempre algo também para te acrescentar. Porque o ser humano, ele tem que ter a gente chegou num nível, algumas pessoas, e eu coloco muitas pessoas nesse patamar de arrogância, que a gente acha que a gente, quando conseguiu algo, que a gente não tem mais nada a aprender. E a gente sempre tem algo a aprender, porque a nossa vida pode ser experiência para outra pessoa, mas a vida da outra pessoa sempre é uma experiência para a nossa. Porque eu tive uma base familiar muito boa. Os meus pais vieram da roça, do Paraná, trabalharam duro. Minha mãe andava quilômetros para ir estudar, foi professora de 1ª a 5ª série. E até minha tia é professora de faculdade, irmã dela. Tenho 2 tios padres também, frequento a igreja evangélica. É uma grande confusão. Nós éramos chamados da família Buscapé. Por que eu falo isso? Porque esses rótulos que eu te falo, todo mundo é diverso, todo mundo é diferente. Então, não é porque eu penso diferente de você que eu estou certo. Sim. Eu tenho que respeitar o que você pensa. Mas é por isso que eu acho que você está num outro patamar. Não tô não. Não te colocando. Isso seria genial. Que nem a minha filha assiste todos os programas, tem 17 anos. Essa geração de hoje, ela é muito diferente da geração porque que é uma geração que mais a minha... imediatista, né? Isso. Não, mas ela contra os preconceitos, sabe? Assim, total. Sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a internet fez tudo ser muito rápido. Então, a gente vive, se você for pensar por estudos mesmo, a geração dos nossos, o vovô, a vovó, ele vai ter um pensamento, o pai, a mãe vai ter outro pensamento, o filho e a filha vai ter outro pensamento. Porque a gente globalizou de uma maneira que a internet fez globalizar muito o mundo. Fez chegar informações que muitas vezes a gente não tinha. Só que ao mesmo tempo virou um mundo muito fake. Na internet fez tudo ser lindo e maravilhoso. Todo mundo está nos melhores lugares, comendo a melhor comida, é tudo perfeito e o aplicativo você puxa aqui, puxa ali. Então a gente tem que entender e se amar. A gente tem que se amar porque a beleza é ponto de vista. E tudo acaba um momento da vida. Então, quando a gente começa a se amar mais e ter o entendimento que o importante não é o que a gente está passando para as outras pessoas relacionado à estética. Eu gosto muito de estética, eu fiz a harmonização facial, eu coloquei lente dentária, né, que chama, eu implantei meu cabelo. Foram coisas que eu quis fazer porque eu queria
fazer. Você não fez isso porque alguém queria que você fizesse. Não, Essa é a muito pelo diferença. contrário, porque eu queria fazer, porque eu sempre tive vontade de fazer, que eu acho legal, mas não por um padrão de beleza. Você tem que fazer o que... Se você tem a oportunidade de fazer algo e quer fazer, faça. Se você não quer fazer, não faça. Mas a gente tem que parar com esse padrão de julgamento. Ai, fez isso, tá assim. Tá feliz? Tá fazendo bem? Segue adiante, segue e faz o bem. A gente tem muitos críticos e poucos incentivadores. Se você for um crítico construtivo, tudo bem, mas o crítico que é negativo, que está ali só para falar mal de você, isso, gente, elimina. Muitas pessoas que estão na internet acabam tendo depressão porque outra pessoa fala que você não é do jeito que você queria que o outro fosse. Para com isso, a gente tem que pegar e incentivar as pessoas. Não importa o que o outro pensa de você, importa o que você próprio pensa. Mas eu tô muito feliz, tô radiante mesmo. A expectativa desse programa tá trazendo assim até mais luz, porque assim... Qual o nome da sua filha? Pietra. Pietra. Ai, que lindo, ela vai editar. Que... Ela é sensacional. Voltar, que não tava me aparecendo na hora na câmera, ó. Olá. Ó, Pietra, ó, um beijo pra você, que Deus te abençoe, te dê força, energia, que uma mãe exemplo você já tem. Obrigada. E saiba que vocês fazem a diferença. A juventude atual são as pessoas que vão fazer que a gente tenha um mundo melhor. Então seja generosa, seja gentil, seja educada. E se a pessoa não for educada com você, não importa, não seja retroativa com a falta de respeito. Seja sempre generosa e educada. Ai, eu tô assim feliz, muito feliz com, assim, eu criava uma expectativa dessa entrevista, a gente falando muito mais da parte de atleta, mas você trouxe achou que ia muito... chegar aqui igual a Madonna? Ia chegar aqui com seguranças? Não. Eu quero dizer assim, que o nosso papo ia ser muito mais ligado ao esporte. Tá falando um pouquinho, mas o que você tá trazendo de mensagem, eu acho que vem muito a calhar no momento que a gente está precisando. Seja que nem assim, o meu programa, o nome já diz, era assim, eu fazia muita cobertura de inauguração, lançamento. Pô, 7 meses que a gente não inaugura nada, né? Então assim, seja empreendedor, seja empresário, seja quem hoje perdeu os empregos e começou a se destacar dentro da cozinha, sabe? Teve muita gente que se refez. Só que quando vem uma pessoa como você, que tem lá 69 medalhas, né? É campeão, divulgou, é Olimpíada, isso, aquilo, e se torna gente como a gente, isso você não tem noção o quanto é importante. Então, mas eu vou até fazer uma colocação em cima disso. Você falou que se torna gente como a gente. As pessoas, às vezes, eu vejo pelas redes sociais, elas falam assim, ai, mas você é famoso. E você... Antes de ser famoso, gente, eu sou uma pessoa normal. Eu sou um humano de carne e osso que vou, quando terminar essa vida, vou a 7 palmos abaixo da terra como todo mundo. E o que vai ficar aqui são as minhas palavras e os meus bons atos que eu fiz para as pessoas. Então, o que eu penso sempre é que a gente tem que mudar com as nossas atitudes. A gente não muda as pessoas... falando, né? É só com as ações. Muda com as nossas ações. Então... de nada importa eu pegar e eu ser da boca para fora. Eu tenho que ser real, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser aquilo que eu gosto de ser. Eu sempre falo uma coisa muito importante quando as pessoas, que hoje em dia existem esses haters da vida, né? E alguns são até computadores. E às vezes as pessoas falam, você responde, eu falo assim, gente, eu respondo todo mundo. Sempre educadamente, porque eu tenho um desafio que eu sempre faço para as pessoas. Sempre desafio alguém que eu tenha tratado mal. Porque eu com certeza tenho minha consciência limpa. Que mesmo quando as pessoas elas vêm de uma maneira que não é mais agradável, eu tenho que pensar por que a pessoa está assim. Se coloquem sempre no lugar da outra pessoa. Porque a gente às vezes não faz a nossa autoimagem. Porque é muito mais fácil a gente enxergar no olho do outro um tronco do que enxergar no nosso olho, sei lá, um pedacinho muito pequeno, algo muito pequeno. Então, a gente tem que ter autoimagem, a gente tem que perceber como nós somos. Eu sou cheio de defeitos, gente. As pessoas, elas idealizam o famoso, a pessoa que alcançou algo, como um super-herói. Nós não somos, nós somos normais, com defeitos, como eu falo no meu livro, da depressão severa A medalha.
Medalha olímpica. A medalha olímpica. Eu nunca imaginei que eu iria conseguir esses resultados. E nada deles valeriam se vocês não tivessem valorizado. Então, por culpa de vocês que estão assistindo, por sua causa, por culpa de todas as pessoas que me valorizaram, que eu me tornei uma pessoa que pode dar palestras, que eu sou palestrante motivacional. Ah, agora eu entendi porque que você fala tão bem e pega assim Não, bem fundo. É uma coisa assim que a gente precisa muito. É muito, mas assim, é muito mesmo, principalmente em escolas, em adolescentes. Eu falo isso porque a Pietra, então, ela está no 3º ano do colegial, é o primeiro EAD, né? A primeira turma que se forma à distância. E se você soubesse o quanto tem de adolescente ali, que o pai vira e fala assim, não precisa assistir não, fica dormindo, você vai passar de ano de qualquer forma, o ano que vem eu pago cursinho. Então eu falo assim, cadê a educação e a disciplina? Então eu quero que você aproveite isso e fala pra gente, se alguém, as pessoas que tiverem interesse, como que pode te contratar, um contrato para entrar em contato com você, porque, olha, eu vou indicar muito, porque é sensacional. Eu falo assim, quando você fala assim, a gente aprende, eu vou sair daqui, você pode ter certeza, uma pessoa muito melhor. Porque eu tô feliz que você está aqui dividindo conosco isso, entendeu? Isso não tem preço. As pessoas precisam escutar isso, que elas têm que levantar e tá motivada, se não tiver, acha um motivo. Então, às vezes, a gente tem 2 pontos também relacionados a isso, né? Porque tem pessoas que não conseguem achar motivo. Existe uma doença que é muito grave, que se chama depressão. Se você tem depressão, você precisa procurar ajuda, porque a depressão você não consegue se ajudar sozinho. E eu vejo muitas pessoas falando assim, ai, mas eu sou assim, eu sou dessa maneira, não, levanta dessa cama. Tem pessoas que não conseguem. Sim. Então, o que eu posso falar para vocês que estão, se você estiver assistindo e que você estiver com depressão, é procurar alguém, tenta se motivar, ver vídeos positivos. Aquilo que não te agrega valores positivos, deixa de lado. Você precisa se ajudar para ajudar os outros. A depressão é uma doença muito grave, que mata muitas pessoas, que tem muito a ver com, muitas vezes, com problemas sociais, que a sociedade implanta que você tem que ter um padrão de beleza, que a sociedade implanta que você tem que ter um padrão, que você tem que nascer desse jeito, você tem que ser assim aquilo. Então, o que eu penso é o seguinte: motivem as pessoas. Você que tem uma autoestima melhor, motiva a pessoa que está do teu lado. Dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite. A educação, acho que é um princípio básico para você motivar as outras pessoas. Às vezes você está no seu trabalho, que é um trabalho às vezes dentro de uma empresa, e você não fala com a outra pessoa do seu lado porque no dia você está de mau humor. E aí vem uma pessoa e te dá bom dia. Seja gentil. Isso. Tenha educação. Se dentro da sua casa é difícil, seu pai não é assim, assado, procure alimentar o bem dentro de você, porque quanto mais o bem você alimentar dentro de você, melhor você vai ser. E quanto mais o mal você alimentar, pior você vai ser. Então, é exatamente isso. Na vida é isso. Você tem que alimentar. Se você não comer melhor, você não vai ter uma saúde, você não pode ter uma saúde melhor se alimentando mais adequado. Se você às vezes estiver a exagerar, você não vai acabar subindo um pouco o peso. Isso é uma coisa normal. E outra situação, tem pessoas que são tendenciosas a ter um pouco mais de peso. Para de julgar as outras pessoas. Para de ter um olhar crítico, né? Nós sempre somos críticos. Eu sou uma pessoa muito crítica, você é muito crítico, o fulano vai ser muito crítico, todos nós somos. Mas quanto mais a gente se poldar e moldar e colocar no lugar do próximo, como eu falei anteriormente, a gente vai melhorando. E quando errar, volta. Se você errar, tenha a humildade de aceitar os seus erros e tentar acertar depois de novo. Porque a gente só aprende e a gente só vence na vida errando. Ninguém nasce sabendo. E valoriza mais a vitória quando você passou por algum desafio, algum obstáculo. Sim, eu acredito que na minha medalha olímpica, se eu tivesse sido campeão olímpico na primeira Olimpíada, eu não teria sido
tão especial. Resiliente, né? Você foi bem... Eu amei. Bato palma mesmo pra você. Ei, vamos bater palma pra mim. Não pode não. Passa aqui as suas redes sociais ou o contato de alguém que administra pra você. Olha, a minha rede social do Instagram é @Diego Hipólito. O Hipólito se escreve HYPOLITO. O Hipólito não tem acento, gente. Como tá aparecendo ali, tá errado. Nós vamos corrigir. É HYPOLITO. Eu vou ter que chamar um intervalinho. E para você que está aí assistindo, não saia daí, porque a gente vai voltar aqui com a Juliana para fazer o sorteio, porque a gente aqui sempre que acabar em festa com o sorteio do bolo do Dia das Crianças, tá bom? Voltamos daqui um minutinho. Dúvidas de onde comprar seu próximo veículo? Qual a cor? Qual o modelo? A melhor taxa? O Auto Shopping Global trouxe uma ótima solução digital para você, o aplicativo Global, onde você visualiza as 65 lojas e todos os modelos em oferta, com rapidez e informações completas para você adquirir seu próximo veículo. E para comemorar, quem ganha o presente é você. Taxa de 0,68% ao mês. Eu disse taxa de 0,68% ao mês. Vai perder? Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Olha, a gente já falou um pouquinho de tudo, mas agora não tem coisa melhor do que mãe. E aí eu sei que tem uma historinha aí da sua mãe com leite condensado. Vamos resgatar isso. Fala pra gente o que aconteceu. Então, essas histórias que a gente tem, até tem, isso conta no livro, é uma das histórias que eu mais gosto de contar no livro, porque quando a gente vê lá ganhando resultado, muitas vezes a gente não imagina que tem uma bagagem atrás, né? Tem uma sandália que teve que calçar, sempre tem um porém, né, pra gente chegar aos resultados em tudo. Essa é uma história muito importante da minha vida, que foi da dona Geni, minha mãe. Trabalhadora, batalhadora, guerreira, exemplo, que eu amo, assim, muito. Eu amo muito os meus pais, assim, muito. Tanto minha mãe quanto meu pai tem um valor para mim muito especial, eles só são abaixo de Deus. Então, e a Danica também, minha irmã, Daniela Hipólito. Olha lá, mamãe. Mamãe, ó, linda, maravilhosa. Ó, com os peitinhos de fora. Porque naquela época a gente não se preocupava. Gente, esse horário tanto não assim, pode né? mostrar aquilo. Do meu pai lindo, maravilhoso, a minha tatuagem ali, a cruz, né? Então, essa história é uma história que ela é triste, mas é uma história que para mim é muito feliz. Que nós ficávamos de 6 a 8 meses sem energia em casa, geralmente. Ficava 6 meses com energia, 6 meses sem energia. E vivíamos de bico de gás, que a gente morava em prédio, só que o prédio na época era do clube, então a gente não pagava aluguel. A gente não ia ser despejado, a gente não tinha risco de ser despejado, mas a gente ficava sem energia. A água era do condomínio, então não acabava a água. Então a gente comprava um botijão, meu pai comprava um botijão de gás, que na época custava em torno de uns R$50. Colocava esse bico de gás, porque geralmente quem mora em prédio sabe que o gás geralmente é do condomínio. E a gente não tinha dinheiro para pagar o gás. Condomínio. Uhum. Então a gente não pagava o gás, então cortava-se o gás. Então a gente tinha que fazer bico de gás, senão a gente não tinha o que comer. E nesse dia em específico, a gente não tinha nem arroz e feijão. Que a mistura, a proteína, a gente não tinha quase nunca. Era raro a gente ter um ovo, um frango, uma carne. E nesse dia a gente não tinha nem o arroz e feijão. E foi um dia muito marcante na minha vida, porque minha mãe conseguiu uma lata de Leite condensado.
E com essa lata de leite condensado, ela dissolveu com a água no bico de gás e foi o leite que a gente foi treinar naquele dia. E esse dia eu tinha 11 anos de idade, se eu não me engano, 11 ou 12 anos de idade. E foi um dia muito decisivo na minha vida. Que eu falei, eu vou mudar um dia a vida da minha família. E aí a vida da nossa família foi mudada em 2001, 7 anos depois disso, mas não 7 não, 5 anos depois desse ocorrido, que foi quando minha irmã foi medalhista mundial, em 2001, que ela só foi para a viagem porque minha mãe conseguiu falar com o Ronaldo Fenômeno e conseguiu falar para ele bancar a viagem da minha irmã para ir para o Mundial, e minha irmã foi medalhista mundial com as despesas todas pagas pelo Ronaldo Fenômeno, alimentação, viagem, tudo, hotelaria, e com isso minha irmã conseguiu a primeira medalha mundial da história do Brasil. E no qual, para você ter noção da dimensão da importância dessa medalha mundial que a minha irmã teve, só existem 3 meninas que conseguiram essa medalha da Daniele. A Dani, que foi em 2001, a prata, a Daiane dos Santos em 2003, que foi o ouro, e a Jade Barbosa, que conseguiu em 2011 e em 2007 antes. 2007 e 2011 a Jade conseguiu essa... Desculpa, não foi 2011, foi em Roterdã que ela conseguiu a segunda medalha dela, que foi em 2013. Então, teve essas medalhas mundiais do feminino, que foram 4 de 3 meninas. Então, por conta dessa medalha mundial da Dani, mudou o nosso cenário. Na época, confinado, o Gugu Liberato, né, levou levou a Dani, minha mãe e meu pai, para o programa. Desculpa. E com isso, com aquele dinheiro que o Gugu deu pra Dani, a gente começou a nossa vida. Aí, desculpa, gente, que vergonha. Não, vergonha nada. É o quinto que eu faço emocionar. Eu tô feliz, porque assim, é dessas histórias reais que a gente tem que se orgulhar e tem que fazer, tipo, tirar o leite de pedra mesmo. É importante você falar isso. É importante não ver o sofrimento, mas que a gente tenha mais apoio, que a gente tenha mais empresários, a discriminação social, como que pode acontecer uma atleta deixar de ir por causa de passagem? Isso parece uma coisa muito longe, né? Em compensação, não é. Mas e aí, por conta dessa medalha que a minha irmã guerreira, batalhadora conseguiu, a gente conseguiu mudar a vida da nossa família. E foi um divisor de águas, né? Tipo, da miséria, porque as pessoas acham que pobreza, às vezes, é você morar numa casa humilde. E não ter o que comer é muito sério. E é uma realidade muito grande no nosso país. E quando a gente conseguiu esse dinheiro, nunca vou me esquecer que o Gugu conseguiu 4 empresas patrocinando. Deu 10 mil de cada empresa e conseguiu 40 mil para minha irmã. E com esses 40 mil foi o dinheiro que a Dani comprou o primeiro carro da família. E esse carro, a gente ficou com ele durante mais de 10 anos, que era o carro que a gente tinha. Engraçado, né? Quando a gente tem uma posição financeira menor, a gente não tem consciência de muitas coisas, né? Exatamente. E isso mudou muito a nossa vida. E eu nunca tirei os meus pezinhos do chão. De saber que a gente veio passamos por miséria. Tem uma outra história que é muito marcante para mim, que foi a do fósforo, né? Que tem aí também no meu livro. Olha, gente, esse livro aqui eu acredito que seja interessante para todo mundo. Fala, onde que a gente pode encontrar o livro? Você dá uma respiradinha aí. Ele tem mais na Saraiva, na livraria Saraiva. A editora é a Bem Virá. Até Bem Virá, pelo amor de Deus, vocês têm que me dar mais livro, hein? Eu faço divulgação de vocês em todos os lugares. Olá, hein? E eu tenho que comprar meu livro. O livro, eu fiz uma dedicatória aqui, eu quero mostrar para vocês, porque tudo isso é o mais importante. Esse foi em específico para você, né, meu amor? Gente, olha, mas o meu livro, ele, não sei se dá para aproximar aqui, está escrito para Jesus, o Filho de Deus. É para ele que foi meu livro, porque
Aqui nós tivemos grandes histórias. Eu tenho momentos muito... Eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotinhas. Não sei se no vídeo está dando para ver direito. Eu, pequenininho, eu e minha irmã amada, guerreira, querida, maravilhosa, que com o primeiro dinheiro que ela ganhou da vida dela, ela comprou o carro e a casa da minha avó. A Dani é um exemplo, o maior exemplo que eu tenho abaixo dos meus pais. Eu, aqui em Santo André, eu em Cuba com 9 anos de idade, depois já de ter ido para o Rio de Janeiro na minha primeira viagem internacional pela ginástica. Eu com 10 para 11 anos, no Flamengo. Essa foto ela é uma foto que tem muita relevância para mim, que foi logo depois que meu tio, irmão da minha mãe, tinha falecido. E aí a gente ficou no Paraná um tempo. Meu primeiro título nacional, que é muito importante, que foi aí que tudo começou. Ai, gente, a gente vai ficando mais velho, a gente fica emotivo, né? Que é gostoso mesmo, e né? aí aqui eu ganhei 7 medalhas de ouro e uma de prata. E foi quando eu vi que eu poderia ser um atleta campeão, né? E isso tudo, gente, nessa época é a época que eu falei que eu era vendedor ambulante. Então tem um valor muito especial para mim. Minha segunda viagem internacional foi para Houston. Minha primeira viagem pela seleção infantil, que foi no Chile, que a gente foi campeão por equipe. Essa de baixo aqui foi uma viagem de clube, que eu não me recordo qual foi a competição. Essa foto aqui, ela marca muito para mim, tá, gente? Que esse é um período, nossa, muito sofrido. Que tem aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. O Edson Hipólito, meu irmão querido, maravilhoso, que tem um exemplo que eu sigo ele muito, que eu amo de paixão. Eu aqui, a minha prima Daiane, que morava nessa época, fazia ginástica na época com a Jade, era da equipe da Jade. Minha mãe maravilhosa, que com ela conseguimos todos os resultados e com a dedicação dela. Minha irmã querida, amada, campeoníssima. Meu pai amado, que trabalhou muito duro. Essa foi uma festa que a gente fez para Dani. A gente morava nessa época já no Leblon. Era o bairro mais nobre do Rio de Janeiro e a gente não tinha o que comer. E essa foto aqui foi uma viagem foi num prédio do Flamengo que a gente fez em homenagem para Dani ir para as Olimpíadas de 2004. Então, a gente, mesmo com a gente não tinha nada, a gente fazia tudo possível e impossível. Aqui em 2002, que foi logo depois da Dani ter sido medalhista mundial no ano de 2001, eu fui pro meu primeiro campeonato mundial, no qual eu fui quinto melhor do mundo e minha irmã foi a quinta melhor do mundo no solo também. Aqui foi nossa prata, tá dando para ver aqui, ó? A nossa prata por equipe em 2003 no campeonato Jogos Pan-Americanos. Aqui foi minha primeira medalha em Copas do Mundo, que a Dani tinha ganhado a trave e eu ganhei o solo e o salto no dia 4/4 de 2004, que era aniversário da minha mãe. Nossa, sua cabecinha, você tem as datas. Aqui também é dia 4/4 de 2004, que foi meu primeiro título em Copas do Mundo. Aqui foi meu primeiro título mundial, que tem uma importância muito grande, que para mim ali tudo foi possível. Eu descobri que se a gente tiver fé e os pés no chão, a gente pode alcançar tudo. Eu tinha feito uma cirurgia no meu pé, que eu tinha ficado 6 meses sem treinar, e a seleção me levou para o Campeonato Mundial mesmo, treinando uma única semana, e treinei depois lá mais 2 semanas na Austrália, e me tornei o primeiro campeão mundial da história do Brasil. Que foi a 3ª medalha mundial do Brasil. A primeira da Dani, a segunda da Daiane e a 3ª minha. E eu me tornei o primeiro homem medalhista mundial. Aqui, voltando aqui, ó. Em 2007, meu bicampeonato mundial, que foi o que me levou para os Jogos Olímpicos de Pequim. Aqui foi os Jogos Pan-Americanos de 2007 também, que nós fomos prata por equipe e eu fui campeão de solo e de salto. Aqui também meu bicampeonato mundial em 2007 na Austrália. Esse foi em Stuttgart
Esse daqui também foi Stuttgart, também é o meu bicampeonato mundial, na Alemanha, os dois aqui. E aqui é o ano seguinte, que é onde tudo provou, eu cara de fantasma aqui, quando eu caí. Agora a gente ri, mas é isso que nós temos que ter atualmente na nossa sociedade. As pessoas caírem e levantarem, porque muitas vezes a gente cai e se afunda. Quando você cair, se levanta de cabeça erguida, porque Deus vai te dar outra oportunidade. Aqui, 4 anos depois, já em Londres, né, quando eu caí de cara nos Jogos Olímpicos, foi um dos momentos, acho que o dia mais triste da minha vida, depois do falecimento do meu tio, com certeza que foi o dia mais triste da minha vida, porque, imagina, você treina 4 anos para os Jogos Olímpicos, você chega nos Jogos Olímpicos, você cai literalmente de cara. E aquilo ficou marcado. Que logo depois da série, aqui em 2013, já no clube no Pinheiros, eu treinando. Ó, povo que tá falando na internet aí que não sou de São Paulo, que não sabe. Aí mas você fala e prova. São Paulo, eu nasci em Santo André e treinei, ó, desde 2013 eu treino aqui em São Paulo. Aqui já em São Bernardo do Campo, que eu também treinei em São Bernardo do Campo. Se a gente soubesse, a gente tinha trazido a sua certidão de nascimento aí pra lá de uma vez, né? Ó, aqui é minha... Meu Deus, nem sei quantas foram. É minha 5ª medalha em campeonato mundial. Essa tem um peso muito especial, porque essa eu era o segundo reserva e diziam que eu não iria para o campeonato mundial porque eu não tinha condição de ser medalhista mundial e Deus me fez competir. E eu competi e fui medalhista. Aqui já eram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, onde eu me tornei medalhista olímpico, que parece que tudo quando é impossível, se você for perseverante, se você tiver fé, se você trabalhar duro e se você for justo, dá certo sim. Então... Olha, então, Netflix, eu acho que um livro já é pouco. Acho que essa sua história, eu que amo assistir lá a biografia, eu acho que assim, eu muito tive a possibilidade importante. do filme também, mas por que meu livro demorou tanto a ser lançado? Porque eu, depois mesmo dos Jogos Olímpicos, por recordar o meu passado, coisas que aconteceram no meu passado, eu acho que já está muito chato lembrar de histórias difíceis. Se você quer conhecer a minha história, a gente lê o livro, que o livro conta tudo. É uma história de muita superação, como todos vocês têm. E às vezes eu falo da minha história e a sua é muito mais difícil que a minha. Então, só se inspire. Eu não sou melhor, mas essa história me fez recordar meu passado. Então, por conta disso, eu demorei 4 anos quase para lançar meu livro, porque me deu síndrome do pânico, me deu crise de ansiedade, por lembrar das coisas que aconteceram no meu passado. Muitas coisas eu não me lembrava. E quando foi pôr no papel, né? Isso, e esse ano, isso, e isso. E a minha memória é muito boa para números e Percebi. eu sempre tive, não sei porquê, acho que minhas maiores dificuldades e minhas maiores glórias eu tenho muito vivas. O morno eu não lembro muito, mas as dificuldades e as conquistas. Só vou voltar que eu não falei da questão do fósforo. A gente não tinha dinheiro nem para comprar o fósforo, que eram 49 centavos, e para acender o bico de gás, para o bico de gás fazer o arroz e feijão. A gente nem dinheiro para o fósforo a gente tinha. Então, essas são histórias que eu conto no livro e que tem muitas coisas que eu não contei no livro, até para poupar minha família de muita dor, porque a gente, quando está num momento de desespero, a gente não sabe nem o que a gente faz. Uhum. Então, eu não julgo ninguém por isso, porque eu não tenho hábito de julgar as pessoas, porque no desespero a gente não sabe o que a gente faz. Então, eu agradeço a Deus por poder contar a minha história para as pessoas, porque tem tantas pessoas que falam e não podem ser ouvidas. Exato. E tem pessoas que falam e não são ouvidas também. Uns não podem ser ouvidas e outras não são ouvidas. E olha, eu agradeço a Deus por você estar aqui hoje. Eu estou muito emocionada, estou muito feliz. Por mais que eu já fui atleta, não imaginava tudo isso que você passou. E você, que é empresário, que tem condição, escuta essa história aqui, porque não é só dele não. É muito atleta. Você que é empresário, eu sou um eterno atleta. Mas não se esqueça que existe a Daniela Hipólito, com 36 anos de idade, sendo atleta, veterana, campeoníssima.
a gente tem que parar de pensar que o esporte é só para uma pessoa. O esporte ele é para todos. Ele é para iniciação, ele é para o campeão mundial, ele é para o campeão olímpico, ele é para o campeão estadual, ele é para o campeão para a vida e ele é para os exemplos de perseverança. Uma menina com 36 anos de idade, que é menina, ela é menina mulher, se você vê ela, ela é deslumbrante pessoalmente. 1,30m, mentira, 1,47m. Ela tá aqui nos bastidores, viu, gente? É uma lindeza mesmo. 1,47m, de pura dedicação, garra. Ela é maravilhosa, não é porque é minha irmã, não. Não, e o que é mais legal... Patrocínio a Daniele pode. Isso, ela tem patrocínio da Estácio e da Caixa, mas ela precisa de patrocínio como todo mundo. Incentive o esporte, gente. Quem puder patrocinar os atletas. E eu já até perdi o que eu ia falar, porque patrocina mesmo, gente. Precisa mesmo patrocinar. Porque a gente não tem noção o quanto tem de sonhador. Quando a gente fala assim, sonha mais, mas atleta é muito sonhador e às vezes precisa... E não precisa de muito para você fazer uma pessoa melhor. Eu vou ter que chamar aqui o intervalo de 1 minutinho. Você que tá aí, aguarde que a gente agora vai fazer o sorteio do Dia das Crianças, tá bom? Daqui 1 minutinho a gente volta. Em 2015, descobri que eu ia ser mãe. E foi aí que eu soube o que era ter o maior amor do mundo. Mas aos poucos, também percebi que vivemos em um mundo de adultos. Você já pensou nisso? Para de chorar. Silêncio. Esse menino não para. Estamos sempre silenciando as nossas crianças. E se pudéssemos dar voz a elas? E se pudéssemos reunir todos os lugares que pensam nelas, em suas necessidades e suas demandas? Não é ser permissivo. É deixá-las fazer parte da sociedade e entender o mundo com o seu olhar curioso, brincando e usando a imaginação. No VIPzinho, você encontra todos os lugares que também acreditam. Criança pode sim. Se nós podemos, elas também podem. Investir no futuro de uma criança é investir no futuro da coletividade. Vamos estreitar esses laços? Dúvidas de onde comprar seu próximo veículo? Qual a cor? Qual o modelo? A melhor taxa? O Auto Shopping Global trouxe uma ótima solução digital para você, o aplicativo Global, onde você visualiza as 65 lojas e todos os modelos em oferta, com rapidez e informações completas para você adquirir seu próximo veículo. E para comemorar, quem ganha o presente é você. Taxa de 0,68% ao mês. Eu disse taxa de 0,68% ao mês. Vai perder? Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Em 2015, descobri que eu ia ser mãe. E foi aí que eu soube o que era ter o maior amor do mundo. Mas aos poucos, também percebi que vivemos em um mundo de adultos. Você já pensou nisso? Para de chorar. Silêncio. Esse menino não para. Estamos sempre silenciando as nossas crianças. E se pudéssemos dar voz a elas? E se pudéssemos reunir todos os lugares que pensam nelas, em suas necessidades e suas demandas? Não é ser permissivo. É deixá-las fazer parte da sociedade e entender o mundo com o seu olhar curioso, brincando e usando a imaginação. No VIPzinho, você encontra todos os lugares que também acreditam. Criança pode sim. Se nós podemos, elas também podem. Investir no futuro de uma criança é investir no futuro da coletividade. Vamos estreitar esses laços?
Dúvidas de onde comprar seu próximo veículo? Qual a cor? Qual o modelo? A melhor taxa? O Auto Shopping Global trouxe uma ótima solução digital para você, o aplicativo Global, onde você visualiza as 65 lojas e todos os modelos em oferta, com rapidez e informações completas para você adquirir seu próximo veículo. E para comemorar, quem ganha o presente é você. Taxa de 0,68% ao mês. Eu disse taxa de 0,68% ao mês. Vai perder? Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Olha, gente, a gente está aqui para encerrar com um sucesso, porque agora a gente trouxe aqui a lindeza da Dani para vocês verem o quanto essa mulher representa esses irmãos que foram os pioneiros e foram, assim, a história da ginástica aqui no Brasil. Tem que ser valorizada assim. E a Ju, que presenteou aqui o bolo, e a gente vai fazer o sorteio do Dia das Crianças, ok? Obrigada, Diego. Manda um beijo aí, Dani. Beijo, obrigada. Tava ouvindo, adorei a entrevista. Sucesso, gente. Beijo.